Capítulo 7. Bondade. Febe, podemos contar com você. Romanos 16. Joãozinho, seja bom. Joana, seja boa. Seja boa agora. O fruto do Espírito é bondade. O que significa isso, ser bom? Certo menino foi à escola e, quando preparavam a lista de chamada da classe, perguntaram-lhe o nome. Ele respondeu: Joãozinho não. Ele tinha dificuldade para ser bom. Bondade deriva-se da palavra bom. Significa autêntico, sadio, puro, veraz, reto, casto, prudente, correto e honrável. Você conhece alguém que seja cheio de bondade? O versículo 23 do Salmo 37 é muito belo. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Antes de conhecermos a Cristo, não há bondade em nós. Mas quando passamos a andar no Espírito, um passo de cada vez, a bondade cresce. O andar no Espírito livra-nos das nossas fraquezas naturais. Acabamos de estudar a benignidade. Em que aspectos poderíamos compará-la com a bondade? De que modo são elas diferentes? Parece-nos que a benignidade é característica do nosso caráter interior. Podemos possuir natureza benigna. A bondade seria a manifestação exterior daquele caráter interior em nosso relacionamento com os outros. Transformada. Joana, uma japonesa que aceitou Jesus no Centro Evangelístico de La Paz, Bolívia, era dona de um restaurante ao lado da montanha. Tinha uma perna, um braço e uma mão aleijados, resultado de queda ocorrida no Japão aos 3 anos de idade. Joana dizia em seu testemunho que antes de conhecer o Senhor Jesus havia sido muito mesquinha. As crianças zombavam dela e lhe punham apelidos pelo fato de ela arrastar uma perna. Mas após a sua conversão, aquela mesquinhez e má índole foram de tal modo banidos de seu caráter que as crianças eram agora atraídas por ela. Sendo costureira talentosa, Joana costurava camisas para os pastores. À medida que o fruto da bondade crescia nela, ela se tornou excelente professora da classe dos principiantes na escola dominical. A maldade fora transformada em bondade. Voltemos a Tito 2.1-4 para o nosso estudo da bondade. Vou citar a tradução de Phillips. Agora precisas de lhes fazer ver que tipo de caráter deve surgir da sã doutrina. Os velhos devem ser sóbrios, graves, prudentes, sadios espiritualmente pela fé, pelo amor e pela paciência. Do mesmo modo, as mulheres idosas devem comportar-se de modo reverente, não se queixando infundadamente nem se entregando às bebidas alcoólicas, antes servindo de exemplo às mais novas para que estas amem os maridos e os filhos. E ensinando-as a serem moderadas, castas, boas donas de casa, gentis e sujeitas aos maridos, em suma, que deem boa fama à fé cristã. Aos jovens aconselha-os a levarem a vida a sério, servindo-lhes a tua vida de exemplo. Em tudo que ensinares, procura respeitar sempre a verdade, dando a entender que aprecias a seriedade dos assuntos que estás tratando. A tua linguagem deve ser lógica e sem afetação, para que o teu adversário se sinta confundido, ao ver que nada pode perante a tua argumentação. Aos escravos aconselha-os como cristãos a obedecerem aos seus senhores, prestando-lhes os melhores serviços em todas as maneiras. Não sejam respondões nem furtem, mas mostrem-se verdadeiramente fidedignos, como vivo testemunho da doutrina de Deus, seu Salvador, porque a graça de Deus, que a todos pode salvar, tornou-se agora conhecida e ensina-nos a não mais termos contato com a impiedade ou com os desejos deste mundo, mas a vivermos mesmo cá na terra uma vida responsável, honrada e temente a Deus. E enquanto assim vivemos, aguardamos esperançadamente o glorioso desfecho final de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual se entregou a si mesmo por todos nós, para que nos salvasse dos maus caminhos e formasse para si um povo limpo, puro, com coração disposto a praticar boas obras. Esta passagem bíblica coloca sobre os nossos ombros grande responsabilidade. Como mulheres necessitamos ser mestras do bem. Devemos reconhecer que nos observam. Diz um provérbio: o que você faz fala tão alto que não posso ouvir o que diz. A nossa vida é a melhor publicidade do Evangelho. Você é transparente. Disse-me uma moça, depois de eu haver falado sobre a importância dos ensinamentos da mãe no lar. Quem dera minha mãe pudesse ter ouvido esta palestra. Quem dera ela vivesse no lar aquilo que testifica nas reuniões de senhoras na igreja. É por isso que hoje me encontro perdida. Amarga e rebelde. Mães, nós somos transparentes. Lembre-se que há atrativo espiritual na simples bondade. Viva de maneira prudente. Seja cuidadosa na maneira de viver, de vestir-se e de falar. Seja cuidadosa na maneira de referir-se ao marido. É fácil dizer: esse meu marido nunca me dá atenção. Ele é simplesmente impossível. Mas alguém pode dar a esse comentário importância maior do que ele realmente tem.
A bondade dele e a nossa própria podem ser maculadas pelos comentários descuidados. Não conversem maldosamente a respeito um do outro. Não contem aos sogros as pequenas falhas que vocês descobrem. Não digam aos filhos: vocês sabem que seu pai é muito descuidado. A bondade se manifesta de muitos modos. Ela se reflete na maneira como você mantém seu corpo e seu lar asseados e limpos. Não use roupas cheirando a suor ou camisetas rasgadas. Use o bom senso no vestir-se. Peça ao Espírito Santo que a ajude a mostrar bondade para com os filhos. Uma faceta da bondade é o julgamento acertado. Seja prudente ao tratar de coisas íntimas entre você e seu marido. Isso faz parte da castidade. Mantenha seu lar confortável e atraente. Somos mestras do bem. Ensine seus filhos a fazerem coisas certas. Às vezes falamos demais a respeito de nosso filho. É preciso antes que falemos a ele, ensinando-o a ser bondoso. Não murmuremos. Certa jovem que durante muitos anos morou conosco vivia resmungando com as chaleiras e panelas. Você conhece alguém que está sempre a resmungar em voz baixa? Nunca concorda com as decisões tomadas? Às vezes encontramos mulheres que, enquanto preparam um almoço especial ou uma reunião de confraternização na igreja, queixam-se o tempo todo na cozinha, à semelhança de Marta. Entretanto, temos de nos esforçar para mostrar toda a boa vontade e energia em tudo quanto vier às nossas mãos para fazer. Somos o adorno do Evangelho. Confiável, desejo apresentar-lhe outra mulher cheia de graça. Ela era solteira, diaconisa na igreja de Cencreia, importante porto marítimo de Corinto. Segundo o Manual Bíblico de Halley e outras fontes, Febe foi a portadora da carta de Paulo aos Romanos. Parafraseando a apresentação de Febe em Romanos 16.1-3, podíamos ler: estou enviando esta carta a vocês, italianos, pela mão de Febe. Ela é nossa irmã e incansável obreira na igreja. Está sempre ajudando alguém. E todos a conhecem por suas boas obras. Qualquer pessoa que bata à sua porta, marinheiro ou peregrino, ela os recebe e ajuda. Febe tem me ajudado muitas vezes. É digna e inteligente mulher de negócios. Não é afetivo este quadro que Paulo nos dá? Nesta carta especial, ele diz aos judeus italianos que eles devem ser transformados pela renovação de suas mentes, que não devem conformar-se com o mundo, mas estar preparados para apresentar seus corpos em sacrifício vivo. Paulo encerra a carta com a apresentação de Febe e com afetuosas saudações pessoais a toda uma lista de amigos. Parece que quase a metade das pessoas que ele, de modo especial, lembra pelo nome neste último capítulo, é composta de mulheres. Paulo colocou esta carta nas mãos de Febe por saber que ela era digna de confiança. E ela cumpriu o papel que estudamos no capítulo 2 da carta a Tito. O fruto da bondade estava na vida dela. Ele podia confiar nela. Vejamos as outras mulheres que Paulo menciona aqui. Amigos de Febe, Paulo envia saudações a Priscila e Áquila. Eram dois cooperadores especiais na obra. Tinham até arriscado a vida por Paulo. O versículo 6 fala de Maria, que havia trabalhado com afinco e era dada a prática da hospitalidade e das boas obras. No versículo 12 vem as duas irmãs Trifena e Trifosa, que trabalhavam ao lado de Pérside. A seguir ele envia saudações especiais a Rufo, eleito no Senhor. Ao que parece, Rufo era negro, como seu pai, Simão Cireneu, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz, Marcos 15:21. Posso imaginar a cena envolvendo Simão, o Cireneu. Ele chegou tarde em casa, no dia da crucificação. Querida esposa, você me perdoará por chegar tão atrasado, mas fui envolvido hoje em um estranho acontecimento. Eles puseram sobre meus ombros a cruz de um condenado à morte. Caminhei ao seu lado. Ele não se queixava, não oferecia resistência. Caminhava com dignidade, como se soubesse para onde ia e por quê. Vi quando cravaram os pregos em suas mãos e pés. Depois transpassaram seu lado com a lança. E as trevas que caíram. Foi pavoroso. Jamais serei o mesmo depois disto. Creio que este era realmente o Filho de Deus. Pode ser que Rufo tenha ouvido esta conversa. Lembro de quando eu era criança e ouvíamos o carro de bombeiros passar, montávamos todos em nossas bicicletas e íamos ver o que estava acontecendo. Penso que Rufo fez o mesmo. Deve ter escapulido pela porta e subido a montanha. Ele tinha de ver o quadro de perto. Talvez tenha chegado a tempo de ver Jesus ser retirado da cruz. Pode ser que ainda tenha visto os soldados romanos que haviam lançado sortes para ver quem ficaria com o manto tecido sem costura. Paulo diz que Rufo era eleito no Senhor, e sua mãe veio a ser para Paulo uma verdadeira mãe. Ela consertava a túnica do apóstolo, preparava-lhe refeições especiais, orava por ele e o hospedava de bom grado. Paulo diz, sua mãe que também tem sido mãe para mim.
Essas eram as mulheres que cercavam Febe, todas elas ajudadoras, mulheres cheias de bondade. Foi por isto que o evangelho se espalhou. Havia mulheres que serviam com os seus recursos, com as mãos e com o coração. E você, há lugar para todas as mulheres. Há ministério no fruto da bondade. Eu ensinava no colégio bíblico durante parte de nossas férias quando papai me telefonou para dizer que mamãe tinha sido submetida a uma cirurgia. Eu lhe disse: papai, estarei aí. Se eu estivesse na Bolívia, não poderia vir, mas amanhã tomarei o primeiro avião. Após a cirurgia, os médicos lhe deram pouco tempo de vida. Quando vi mamãe naquele leito de hospital, pela primeira vez observei-lhe as mãos. Mãos finas, bem formadas, atraentes. Elas havia usado em dramatizações de peças de Shakespeare, mas eu sempre as vira também fazendo bolos, cortando legumes ou amassando pão. Mãos amáveis, ajudadoras, mãos para servir. Ela me disse: não tenho nenhum ministério. Ah, mamãe, a senhora não tem púlpito, não tem sala de aula, mas tem extenso ministério. Lembro-me de certa vez em que a casa de um jovem pastor pegou fogo. Mamãe foi a primeira a empilhar cobertores, travesseiros, lençóis, alimentos enlatados, leite e carne, colocar tudo no carro e percorrer cerca de 50 quilômetros para ajudar. Depois do culto dominical, ela procurava descobrir quem necessitava de um convite. Como em nossa cidade havia uma base aérea, os jovens mais atraentes eram os primeiros a ser convidados por outras famílias. Os que sobravam, mamãe os convidava. Nosso lar estava sempre aberto. Lembro-me dos missionários com seus enormes baús enferrujados arranhando o soalho recentemente encerado do meu quarto, enquanto eu passava a dormir no sofá na sala de estar. Havia lugar para todo mundo. Mamãe, seu dom está em 1 Coríntios 12:28. Na lista, junto com línguas, milagres, pastores e pregadores, há o ministério do dom de ajudar. A senhora tem estendido sempre a mão ajudadora, e isto é um ministério ungido pelo Espírito. Todos os seus filhos estão encontrando meios de ministrar porque a senhora deu o exemplo e nos mostrou o caminho. 6 meses depois, quando nos preparávamos para sepultar mamãe, as mulheres choravam enquanto limpavam e preparavam o templo. Beth e Jane, esta é a última vez que podemos servir a sua mãe. Ela nos mostrou o caminho, ela serviu a muitos. Mamãe não fazia parte de nenhuma comissão, seu nome não figurava no boletim, não era oficial da igreja nem ostentava posição importante. Muitas vezes encontrei-a ajoelhada em oração. Ela havia decidido derramar a sua vida com a mão estendida. Foi mulher cheia de graça, cheia de bondade e usada por Deus. Oh, a mão estendida do Senhor, alcançando os oprimidos, que eu possa tocá-lo, tocar em Jesus, para que outros o conheçam e sejam abençoados. Obedecer à insinuação. Acho que aqui está o lugar para aquela insinuação especial do Espírito Santo. Conheci certa mulher cujo lar era como um acordeão. Às vezes os 4 filhos dormiam nos 2 dormitórios, mas outras vezes eram evangelistas que os ocupavam. Alunos da escola bíblica dormiam nos sofás, os diáconos visitantes num quarto dos fundos, e os filhos da casa em sacos de dormir. Sempre era possível contar com ela para servir uma xícara de chá. E sei que ela sempre o fazia de coração feliz. Assim como Febe, mamãe estava sempre pronta a socorrer. Era autêntica, uma amiga que auxiliava a muitos. Lembro-me de certa tarde em que me senti impelida a assar um bolo e visitar uma amiga missionária na Argentina. Meu marido estava na Colômbia, pregando. Eu estava só. Convalescia de grave cirurgia e não me sentia bem. Mas aquele impulso continuava. Então eu disse a mim mesma: vou deixar para amanhã. Não, hoje, insistiu o espírito. Então fui fazer o bolo, ele não cresceu. De novo eu disse: tentarei outra vez amanhã. Mas lembrei-me de que minha mãe costumava dizer que era possível consertar um bolo com boa cobertura, de modo que tentei isso. Mas a cobertura começou a escorrer por causa da umidade. Então eu disse de novo: amanhã farei outro bolo. Todavia, o espírito continuava insistindo. Hoje, quando minha filha voltou da escola, arrisquei este convite. Que tal irmos visitar nossa amiga Aidé? Ótimo, mamãe, vamos. Esta visita significava viajar 16 quilômetros num ônibus quase caindo aos pedaços, e eu não me sentia bem. Então peguei meu bolo mal acabado, apanhei um livro para ler, colhi algumas flores do quintal e fomos tomar o ônibus. Quando subi as escadas que levavam ao quarto onde Aidé repousava tentando salvar a gravidez, ela olhou para mim e disse: Jane, quem lhe contou que era meu aniversário? Como poderia eu sabê-lo? Seus pais eram missionários na África, sua irmã estava no Canadá, e o Espírito Santo me havia dito: vá prestar assistência à minha serva. Obedeçamos à insinuação do Espírito, e chegaremos no tempo certo.
À medida que a bondade se desenvolve no horto da nossa vida, tornamo-nos mais bondosas, mais doadoras e mais compreensivas. Simples com relação ao mal. No final de sua carta, em Romanos 16:9, Paulo diz que devemos ser sábias para o bem e simples para o mal. Esta exortação é muito importante e oportuna às mulheres. Necessitamos de sabedoria para discernir como cultivar bom fruto. O que é que pode nos ajudar? A música exerce poderosa influência em nosso mundo hoje. Devemos cultivar boa música em nossos lares. Nossos filhos, desde bem pequenos, podem ser ensinados a cantar canções alegres, corinhos, cânticos de Natal e hinos. Há maravilhosos discos e cassetes disponíveis, que trazem atmosfera de paz e bondade aos nossos lares. Enchendo os nossos lares com boa música, podemos compensar a música vazia e muitas vezes perniciosa que os nossos filhos ouvem fora de casa. Você é aquilo que você lê. Ponto. Quando menina, li um dos livros que pertencia ao meu pai, Em Seus Passos que Faria Jesus? De Charles Sheldon. Lembro-me de como fiquei impressionada com a integridade com que aqueles novos cristãos tomavam decisões. O livro influenciou a minha vida para o bem. Como mães, devemos ser sábias na escolha do tipo de leitura que nossos filhos têm à sua disposição. Podemos colocar boas revistas ou bons livros no banheiro e em outros locais estratégicos. Há revistas e livros evangélicos bem recomendados como bom material de leitura. Os filhos são guiados pelo que leem. Diz 1 Timóteo 5:22, conserva-te a ti mesmo puro. Esta é uma ordem. Temos a responsabilidade de procurar ser boas e retas. 2 Timóteo 3:1-7 parece manchetes de jornais vespertinos. O mal, abundante em toda parte, torna as pessoas inimigas do bem. Chego a tremer quando vejo jovens zombando da juventude cristã que toma posição ao lado do que é certo. Eles censuram as atitudes desses crentes. Vocês são uns maricas, não fumam, não bebem, não falam palavrões, não usam drogas. A grande verdade é que os nossos filhos necessitam de oração especial nestes dias maus, para que resistam à perversidade que os cerca. Certa jovem amiga sempre se mostrou franca em seu testemunho e comportamento cristãos. Os colegas na escola, sem que ela o percebesse, começaram a colocar drogas no seu alimento, um pouquinho de cada vez. Certo dia ela teve problemas tão sérios que foi internada às pressas. Somente o poder da oração fez com que ela voltasse a ser pessoa normal. O ocultismo. Pode você indicar uma revista secular que não tenha seção de horóscopo? Dificilmente. Elas variam muito quanto ao conteúdo, o que deveria significar algo para nós. Entretanto, há mulheres que vivem totalmente influenciadas por todas as bobagens e mentiras que os astros dizem. Estivemos em um grupo de turismo em que as pessoas, ao serem apresentadas, em vez de darem os seus nomes, diziam: eu sou Escorpião, eu sou Áries, eu sou Peixes, tentando assim iniciar novas amizades através do zodíaco. Devemos ter todo o cuidado de nos desviarmos da aparência do mal. A pornografia está presente na TV e em outros meios de comunicação. Por isso precisamos, com sabedoria, ensinar os filhos a escolher o que é bom. Devemos evitar toda e qualquer experimentação no mal. Que Deus nos ajude a erguer estandartes contra o maligno e salvar os nossos lares. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Salmo 23:6.